Hoje vamos falar sobre a Igreja dos Mormons, ou como é mais conhecida como a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. Quem são eles? Que livro é esse que eles distribuem no meio das ruas? E de onde surgiu isso tudo? Tudo começou com um homem chamado Joseph Smith. Segundo o próprio relato dele, ainda muito jovem, ele tinha uma curiosidade em descobrir qual era a igreja verdadeira, qual tinha a mensagem da verdade. Ele diz que em 1820 teve uma visão de se ter visto Deus Pai e Jesus Cristo, mas o ponto mais controverso não é nem esse, é o que vem depois. Anos mais tarde, Joseph Smith afirma ter recebido visões de um anjo chamado Moroni, anjo que não é citado na Bíblia. Segundo ele, esse anjo revelou a existência de placas de ouro enterradas. Nessas placas teriam registrada a história de antigos povos e um outro testamento sobre Jesus Cristo. Joseph diz que recebeu essas placas que traduziu esse material, e é dessa tradução que teria surgido o livro de Mormon. Agora aqui começam as perguntas, porque toda a base dessa história depende do testemunho de um homem. Foi Joseph Smith que viu tudo, foi Joseph Smith que recebeu, foi Joseph Smith que traduziu, e é justamente aí que muita gente questiona como uma doutrina inteira pode ser sustentada em uma revelação privada, que ninguém consegue verificar e provar. Outro ponto muito crítico: as placas de ouro, segundo o relato, não ficaram disponíveis para exames abertos como muitos esperavam, e isso aumentava dúvidas desde o começo. Agora pensa nisso comigo. Não estamos falando de uma pequena interpretação bíblica, de uma nova revelação, de uma nova doutrina, e isso muda tudo, porque a pergunta deixa de ser quem são os Mormons e passa a ser: essas revelações são confiáveis? Porque biblicamente muita gente levanta a crítica de que a fé cristã sempre foi chamada a provar espírito, testar ensinos e examinar doutrinas. E aí vem um debate: se um anjo trouxe uma nova mensagem, isso afirma a Bíblia ou acrescenta algo além dela? Porque essa é a crítica central. Não é só sobre Joseph Smith, é sobre a autoridade e sobre a revelação e sobre outro evangelho ou não. E aí entra outro ponto muito falado. Joseph Smith também fez outras declarações e ensinamentos que continuam sendo debatidos até hoje por historiadores e teólogos. Ou seja, o debate não está só no livro de Mormon, está na própria origem do movimento. Então a grande pergunta é: foi uma restauração da verdade ou o surgimento de uma nova religião baseada em revelações questionáveis? Me diz aqui nos comentários, você já tinha estudado a origem disso e você acha coerente basear uma fé inteira em revelações como essa?